Bom, pessoal, vamos para mais uma aula aqui. O assunto de hoje é recursão. Nesse contexto nosso aqui do primeiro ano, recursão não é uma coisa que a gente vai aprofundar bastante, muito pelo contrário, a gente vai ver bem superficial, mas é importante entender o conceito, principalmente por conta do próximo assunto, que é ordenação. Vários algoritmos de ordenação, eles são descritos de forma recursiva. Então é importante que a gente entenda o que é esse negócio de recursão, de algo definido recursivamente e tudo, para que a gente consiga compreender, tá, o próximo assunto. Então vamos ter uma visão geral aqui de recursão. Primeira coisa, o que é recursão em si? A gente fala que uma coisa é recursiva quando ela é definida em termos de ela mesma, tá? É muito mais fácil a gente entender com exemplos do que entender pela definição em si, tá? Porque recursividade é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia sem necessariamente usar a palavra recursão, tá? Então, é igual a questão do algoritmo. Nós utilizamos algoritmos o dia inteiro sem falar que é algoritmo, né? Então, se a gente faz uma receita de bolo, está seguindo o algoritmo. Da mesma forma, a gente trabalha com recursão ao longo do dia, mas a gente não usa a palavra recursão. Então vamos dar uma olhada aqui nos slides. Então, primeiro aqui, né, recursividade. Um objeto é recursivo quando é definido parcialmente em termos de si, né? Então, para eu poder definir o objeto como um todo, eu uso parte da definição para definir ele mesmo. Então, assim, eu preciso de alguma coisa que não está totalmente definida para poder explicar o todo. Tá? Então, assim, é bem complicado de entender dessa forma, tá? Mas com exemplos eu acredito que fica bem mais fácil de compreender, tá? Então, olha só. Suponha que alguém no ISEX lhe pergunte como chego à rua Monteiro Lobato. Então, para poder facilitar a nossa vida, eu deixei o Maps aberto aqui para poder ficar claro. Então, essa rua Monteiro Lobato é uma rua do bairro Ouro Preto. Tá? E quando fala ISEX, né, Instituto de Ciências Exatas, aqui da UFMG, então a gente tem esse ponto aqui. Ó. Então, o que acontece? Se eu quero chegar nessa rua Monteiro Lobato, eu tenho uma série de caminhos, mas eu posso, por exemplo, sair aqui, ó, isso aqui é a parte da frente, né, da saída do ISEX, aí vira e fala assim, você vira para a esquerda, né, então que está olhando de frente, vira para a esquerda de novo, vira para a esquerda de novo, segue. Na hora que você chegar numa bifurcação aqui em cima, é onde vai para o restaurante universitário, para a veterinária e tudo. Aí na hora que chega ali, você continua seguindo à sua direita. Então você vai seguindo, aí na hora que você chegar no final dessa rua, você cai na Catalão, vira para a direita, segue até se chegar no primeiro semáforo, pega o semáforo, vira à esquerda, segue essa ruazinha. Aí na hora que chega aqui no final, para quem conhece a região sabe que você não pode virar aqui, tá? Mas de qualquer forma, você chegou na rua. Isso daqui é um conjunto completo, vamos dizer assim, de passos para você chegar nessa rua Monteiro Lobato. Agora, se alguém te pergunta essa informação e você não sabe exatamente como chega na rua Monteiro Lobato, mas você sabe que é no Ouro Preto, o que você pode fazer? Você pode dar uma indicação para o cara chegar no Ouro Preto, e aí na hora que chega no Ouro Preto, o cara pergunta para outra pessoa, entendeu? Então, isso que a gente está acostumado a fazer é uma forma de recursividade, porque vamos imaginar aqui qual que é o seu problema como um todo. Seu problema é sair do ISEX e chegar na rua Monteiro Lobato. Tá? Esse é seu problema que você quer resolver. Só que não faz diferença para você se a pessoa vai te dar o conjunto completo de passos até você chegar na rua Monteiro Lobato, ou se ela vai te dar um conjunto de passos para você chegar na metade do caminho, por exemplo, e depois você pergunta para outra pessoa que está lá, um transeunte qualquer, e o cara te dá o restante dos passos. Entendeu? Não faz diferença para você, porque o seu problema foi resolvido como um todo. Então, a recursão é uma forma que você tem, pelo menos do ponto de vista lógico, assim, né? Claro que a gente pode
pegar um ramo que não é necessariamente o melhor. Então, por exemplo, o cara manda você sair pela Abraão-Caran, entendeu? O Abraão-Caran talvez não seja o melhor caminho, mas é um caminho possível. Mas vamos imaginar que você está na direção, né? Porque a pessoa ela pode confundir também, mandar você sair no Antônio Carlos, aí você está dando volta. Então vamos pensar no caso legal, né? Que é o caso que você está indo na direção correta. Então você tem um segundo passo, tá? Que é menor do que o primeiro, em número de soluções, porque aqui você tinha tudo isso aqui para varrer, vamos imaginar, né? Você tem todo esse espaço de busca aqui para varrer. Agora, a partir do momento que alguém chegou e te deu um caminho, você saiu aqui na Catalão, você não precisa mais andar isso aqui tudo. É, isso aqui já foi andado, então já faz parte da sua solução de chegar na rua Monteiro Lobato. Aí, quando chega aqui, o seu espaço de busca é menor, porque se você tiver que procurar, vamos dizer assim, sem pedir ajuda para ninguém, de qualquer forma você tem que procurar em tudo, menos nisso aqui, porque isso aqui alguém já te explicou que estava ok. Ah, então a recursividade, ela serve para você ter uma nova versão do problema, tá? A solução final continua a mesma, tá? Que é chegar na rua Monteiro Lobato. Seu desejo é chegar na rua Monteiro Lobato. Só que a partir do momento que você já fez um pedaço, você diminuiu o seu espaço de busca. Tá? Então, assim, acho que ficou mais fácil de entender dessa forma. Porque quando a gente pergunta como que eu faço para chegar na rua Monteiro Lobato, você não precisa ter todos os caminhos. Você pode ensinar a chegar na Catalão e virar e falar assim, quando chegar lá, você pergunta como faz para chegar na rua Monteiro Lobato. Então, observa que o problema ainda é chegar na rua Monteiro Lobato. Mas a segunda versão, como você já está no Ouro Preto, é mais fácil de alguém te indicar o caminho. Tá? Então, essa que é mais ou menos a ideia de recursividade. Então tá aqui, ó. Suponha que alguém no ISEX lhe pergunte como chego à rua Monteiro Lobato, que a gente já viu aqui no mapa. Né? A gente já sabe que é aqui, e sabe que eu posso sair pela Catalão, ou então eu posso sair aqui em cima pela Abraão-Caran, pegar aqui o Mineirinho, passar na frente do céu, pegar aqui, ó, e chegar aqui, tá? Então, assim, eu tenho outros caminhos, mas essa aqui é a ideia. Então, você poderia responder com um conjunto completo de direções e referência, né? Mas e se as direções são muito complexas ou se você não está muito perto de como chegar lá? Então, você pode falar, ó, vai até a saída da Catalão e então então pergunte lá, como chego a Rua Monteiro Lobato? Então, aqui, ó, o clássico segue toda a vida e pergunte lá de novo. Entendeu? Isso é um exemplo de recursão, é coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Só que a gente não dava o nome de recursão. A gente vai falar de recursão agora que a gente está no contexto aqui de informática, né? de computação, de programação. Mas é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Então, olha só, resolvendo o problema, né? Que o meu problema continua sendo chegar na rua Monteiro Lobato. Então, seu colega queria direções para um destino. Para resolver o problema, você deu um conjunto de instruções indicando como seu colega poderia alcançar o objetivo. Após chegar no destino indicado por você, que é a saída da Catalão, seu colega se depara com a nova versão do problema original. Qual que é a nova versão do problema original? Chegar na rua Monteiro Lobato, porém, agora eu não tenho mais que caminhar no lugar que eu já caminhei. É porque eu já passei por ali e nenhuma delas era a Monteiro Lobato, vamos dizer assim. Então, não tem necessidade de eu voltar naquele lugar que eu já passei, porque aquilo dali já é considerado resolvido, tá? Então aí, ó, o novo problema, idêntico em forma ao original, que é chegar na rua Monteiro Lobato, envolve uma nova localização de partida mais próxima ao destino final. Então, essa que é mais ou menos a ideia. A gente quer sempre dar um passo, não vou falar aqui dos problemas não, tá? Porque à medida que a gente for programando, avançando nosso conhecimento, a gente vai trombando com eles. Nesse momento, é uma visão mais superficial de recursividade. Tá bom? Então, a ideia é que a cada passo a gente esteja mais próximo da nossa solução. Então, vamos continuar aqui. Ó. Exemplo de objeto recursivo. Números naturais. Os números naturais, eles são recursivos, né? A definição dele é recursiva.
Então, eu tenho aqui como caso base 1. Né? Então, eu falo, 1 é um número natural. E qual que é o meu passo recursivo? O sucessor de um número natural é um número natural. Então, o que é o sucessor? Né? É o próximo, é quando eu somo 1. Então, se 1 é natural, 2 é natural. Consequentemente, 3 é natural, 4 é natural e por aí vai. Porque 5 é sucessor do 4, que é sucessor do 3, que é sucessor do 2, que é sucessor do 1, que é natural. Então, a definição do número natural, ela é recursiva. E para que serve o nosso caso base? O caso base, no caso da informática, é onde você para. Tá? É aquele ponto que chegou, virou e falou assim, pronto, aqui eu não preciso dar mais um passo. Eu já cheguei onde eu queria chegar. No nosso exemplo, é como se eu já tivesse chegado na Rua Monteiro Lobato. Então, a partir do momento que eu cheguei na Rua Monteiro Lobato, que é o meu caso base, parei. Então, eu não preciso de mais nenhum passo para poder chegar na minha solução final. Vamos dizer assim, para encerrar o meu problema. Vamos lá, outro exemplo, fatorial. Aqui está definido que 0 fatorial é 1, mas eu posso definir como 1 fatorial é 1 também, entendeu? Poderia ser outro caso base. E aí a gente tem o passo recursivo aqui, ó, que se n é maior que 0, então n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, se eu tenho 4 fatorial, o que é o 4 fatorial? É o 4 vezes 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. E o 2 fatorial? 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial? 1 vezes 0 fatorial. E 0 fatorial é 1. Então, se eu peço o fatorial de 5, por exemplo, isso aqui, ó, é como se tivesse esse conjunto de passos, né? 5 fatorial, depois 5 vezes 4 fatorial, depois 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, depois 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, depois 5, 4, 3, 2, 1 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, 0 fatorial, e depois o 0 fatorial é 1. Tá? Então, na hora que chegou aqui, parou, não tem mais nenhum passo. Então, é essa aqui que é a ideia por trás do fatorial. Se eu tivesse feito o caso base como 1 fatorial, então eu ia fazer, né? Se n é maior que 1, então n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, eu só ia tirar um passo aqui, tá bom? Mas o problema em si, a solução não muda em absolutamente nada. Exemplo aqui de objeto recursivo. Eu não sou das melhores pessoas para poder ficar vendo esses desenhos aqui, não. Mas algumas coisas eu consigo ver aqui bem facinho, né? Então, se eu pegar aqui, ó, cada pontinho onde eu ligo as linhas aqui, eu consigo ver que tem 3 linhas. E cada extremidade dessas 3 linhas, eu tenho 3 linhas. Então, aqui, ó, eu chego aqui, 1, 2, 3. Na hora que eu chego aqui, 1, 2, 3. Chego aqui, 1, 2, 3. E, pelo menos parece aqui no desenho, né, eu não tenho as medidas, que isso aqui é algo em torno de 2/3 desse comprimento aqui. Então, se você definir dessa forma, você consegue fazer esse desenho aí. Da mesma forma que essa plantinha aqui, ó, eu consigo ver que cada folhinha dela é um desenho desse aqui completo, ó. E aí, se eu pego esse raminho, uma folhinha desse raminho também é uma árvorezinha dessa completa, só que menor. Bom, então, são exemplos aqui de desenhos, né, de objetos que a definição dela é feita de forma recursiva. Então, você consegue fazer facilmente um algoritmo para desenhar isso aqui pela própria definição. Né? Então, aqui ele vai partindo, aqui a parte dos triângulos. Então, tem várias coisas, tem até exemplo de música que é feita de forma recursiva, tá? Fractal, é um negócio bacana. Não é algo que faz parte do meu dia a dia, mas é bacana. Outros exemplos aqui de objetos recursivos.
Isso daqui é uma foto do cara, né, segurando uma foto, e aí nessa foto é a foto dele e por aí vai. Para quem já viu isso aqui, ó, isso aqui não tem muito antigo, nem sei se existe mais, mas fez parte da minha infância. Isso aqui é uma latinha de pó royal, que é fermento, né, fazer bolo, esses tem. E o desenhozinho que está na lata do pó royal é a lata de pó royal. Então, esse desenho aqui é como se fosse isso tudo aqui, ó. Esse aqui tá o cara sonhando, que tá sonhando, que tá sonhando. E para quem já assistiu esse filme aqui, acho que chama A Origem em português. Eu sempre confundo, mas eu acho que é A Origem mesmo. É um filme com Leonardo DiCaprio. Muito bom, por sinal. Quem não assistiu pode assistir. Isso daqui é que o cara sonha, que tá sonhando e tal. É bem, bem bacana. Então, exemplos aqui de objetos recursivos. Que você pode ver que tem parte do todo aqui, ó, definido como se fosse um pedacinho dele. Então, aqui, ó, isso daqui é o todo, é a latinha, só que um pedacinho da latinha é o desenho da própria latinha. Então, isso aqui é um todo, que é a foto. Só que parte da foto tem um pedacinho que é a própria foto, como se fosse do todo aqui. Então, bem bacana essas coisas. Agora é o seguinte, do ponto de vista de computação, né? Porque a gente viu ali desenhos e tal. Do ponto de vista de computação, o meu objetivo é sempre diminuir o problema. Tá? Igual eu falei no início, não é sempre que isso acontece, não, mas eu tenho que ter isso em mente. E só um comentário, mas desempenho não é uma coisa que a gente tem que medir nesse momento, porque em geral as funções recursivas elas têm um desempenho pior do que as que não são recursivas, que a gente chama de iterativo, tá? Que é o que está nesse slide aqui que eu vou ler daqui a pouco. Então, se a gente falar de desempenho, é outro assunto, tá? Só que eu não vou tratar da parte de desempenho, não. Mas, de uma maneira geral, algoritmos recursivos têm um desempenho pior do que os iterativos, que envolve o processo de chamar a função, principalmente se ela tem parâmetros, né, que em geral ela tem, ele tem que fazer uma cópia, aquelas coisas que a gente já viu em C, guardar o ponto de retorno, então tem um custo envolvido. Mas também existe um teorema que fala que toda função recursiva em cauda, ou seja, a última coisa é chamar a própria função, ela pode ser convertida para a forma iterativa. Então, o que a gente tem que ter aqui, ó, nesse momento aqui em mente, para a gente não começar a confundir, achar coisa na internet, virar e falar assim, não faça recursivo e tal. É o seguinte, a gente não está, a princípio, preocupado com desempenho. Tá bom? Desempenho é outro assunto. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, de uma maneira geral, a gente vai usar recursividade quando a própria definição do problema é recursivo. Porque é mais fácil de entender recursividade do que propriamente aplicar ela em coisa do dia a dia. Não é porque você aprendeu recursividade, você vai virar e falar assim, nossa, agora eu vou fazer tudo recursivo. Não é bem por aí. Tá bom? Então a gente vai utilizar recursividade quando a natureza do problema que a gente quer resolver ela é recursiva. Igual, chegar em algum lugar, isso é um problema de natureza recursiva. Porque a partir do momento que eu fiz uma parte do caminho, eu já resolvi um pedaço. Então eu posso continuar com essa nova versão, né, que eu quero chegar no mesmo lugar, porém agora eu tenho um ponto de partida diferente. Então isso é um problema que tem natureza recursiva. A definição dos números naturais é recursiva. A definição dos números reais, eu posso até estar falando besteira, mas ela não é recursiva, né? Porque dado dois números quaisquer, sempre tem um número entre eles. Então não existe o conceito de sucessor. Né? Então você não pode fazer essa mesma definição igual a gente faz com os naturais. Se tiver uma definição recursiva do conjunto dos reais, eu desconheço. Não estou falando que não tem, mas agora, pensando rapidamente, eu vejo que, assim, pelo menos eu desconheço a definição, a natureza recursiva do conjunto dos reais. Tá? E lembrando que recursividade não tem a ver com ser infinito ou não. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Porque o conjunto dos números naturais ele é infinito também e eu posso fazer a definição dele recursiva. Tá?
Agora voltando aqui de novo para a computação. Apesar dos problemas terem natureza recursiva, quando eu falo de computação, eu não quero que eles trabalhem para sempre. Tá? Então, em algum momento, ele tem que parar, que no caso é o caso base. É quando eu chego na rua Monteiro Lobato, é quando eu alcanço o fatorial de zero. Tá? Ele tem que parar, porque senão o negócio fica chamando, e uma hora a pilha do seu programa, que é onde vai tendo as chamadas das funções, ela vai estourar, seu programa vai morrer. Então, imagine que você não possa chamar muitas vezes e que o seu programa não possa chamar infinitas vezes. Né? Se você não pode nem chamar muitas, quem dirá infinitas. Então, vamos voltar aqui para os slides. Em programação, uma função é dita recursiva quando chama a si própria, direta ou indiretamente. O que é indiretamente? É que A pode chamar B, B pode chamar C e C pode chamar A. Tá? Isso daí é uma chamada indireta. Tá? Então, não é porque você está em A que você chama A de novo. Você pode estar em A que chama B, B chama C e C chama A. Isso é recursividade indireta. E qual que é o propósito? Expressar sua funcionalidade ou objetivo de maneira mais clara e concisa. Então, observe que é uma coisa para o programador. É para ele olhar para o código e virar e falar assim, olha, isso daqui é a implementação direta da definição do problema. Então, não é uma coisa que eu esteja pensando em desempenho. Ele fala assim, deixa eu fazer isso daqui, porque assim é melhor. Não. É para que você faça uma implementação direta da definição do problema. E linguagens que permitem uma função chamar a si própria são ditas recursivas. Tá? Então, linguagens que não permitem são ditas iterativas ou não recursivas. Algumas linguagens, dependendo do contexto que você tiver, ela é recursiva, mas ela tem limitação. Então, se você estiver trabalhando com um microcontrolador, por exemplo, que tem limitação de memória, você não pode ficar chamando, não. Tá? Então, ele tem um limite aí que ele deixa você chamar. Isso é diretiva do compilador e tudo, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o negócio ele é até recursivo, mas ele pode ser recursivo limitado também. Não tem essa questão de só porque é recursivo eu posso fazer aqui o tanto que eu quiser, não, tá? Tem limitação. E vamos lá. Exemplo aqui, ó. Cálculo do fatorial. Isso daqui, para quem está seguindo as aulas, já fizeram as listas de exercícios, já fez isso aqui. Então a pessoa sabe como é que calcula o fatorial. Só que isso aqui é um exemplo de uma função iterativa de cálculo do fatorial. Só que isso aqui tem nada a ver com a definição de fatorial propriamente dito. O cara que olha isso aqui, ele não vira e fala assim, nossa, isso aqui é a implementação direta da definição de fatorial. Não é. Se a gente voltar lá no slide do fatorial, vamos achar aqui. Aqui, ó. Se a gente voltar aqui, ó, ver que aquela implementação lá não é implementação direta disso aqui, porque isso aqui é um algoritmo iterativo. Agora, se a gente pegar esse exemplo aqui, esse aqui é o mesmo fatorial, tá? Só que ao invés de usar o caso base, o 0 fatorial, é o 1 fatorial aqui. Então, se você tiver 1 fatorial, então ele é 1. Se for n maior do que 1, então é n vezes n menos 1 fatorial. Então é a mesma coisa que eu já tinha explicado aqui. Ó. Não tem novidade nenhuma. Só que aqui o caso base é 0 fatorial e aqui o caso base é 1 fatorial. Então olha como que fica a implementação direta disso aqui. Ó. Olha só, se n é igual a 1, retorna 1. Tá vendo aqui? Ó, caso base. Agora, se não, que é o segundo caso aqui, então return, né, porque ele volta, que é a chamada de novo, né, aqui, ó, n vezes n fatorial, então ele está chamando ele aqui de novo, cadê o negócio de desenho? Então, ele chama aqui de novo, só que agora passando n menos 1. Então, se eu chamei o n com 5, então ele veio aqui 5, aí fez 5 vezes fatorial de 4, aí veio aqui, agora o n já vale 4, é outro n, tá, gente? É outra chamada. Aí agora, 4 vezes 3, fatorial de 3, aí vem aqui de novo e por aí vai até chegar no caso base. E aí na hora que ele volta com o quê? Ele volta com a multiplicação até aquele ponto. Então aqui, ó, vamos observar aqui, ó, que o processo é o mesmo. Então isso aqui é como se tivesse chegado no caso base. Então ele retornou com 1.
Aí na hora que ele retornou com 1, ele fez 1 vezes 1. Aí ele retornou com 1 novamente, né? Porque cada um aqui é uma chamada. Aí ele fez 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então ele retornou com 2. Aí ele voltou para cá. Então 3 vezes 2, 6. Então ele retornou com 6. Aí 6 vezes 4, 24. Ele retornou com 24. E agora 5 vezes 24, se não me engano, 120. Acho que é isso mesmo, 120. Então aqui ele retorna 120, que é a chamada desse cara aqui, ó. Se eu não tiver errado as contas, é isso aqui. Então, isso aqui é só a explicação das coisas todas que eu já tinha falado. Né? A condição de parada, que é a base da recursão, né? É o caso base. Todo programa recursivo deve possuir uma condição de parada, porque, claro, senão ele não para, né? Senão ele fica infinitamente e aí vai explodir a pilha, igual eu já expliquei. Condição que define a recursão é chamada de passo recursivo, que é isso aqui, ó. Cadê? Eu vou voltar aqui. Isso aqui, ó, tá? No exemplo do fatorial. Então, observe que isso daqui é a implementação direta da definição de fatorial. Bem diferente disso aqui, ó. Isso aqui não é a definição direta. Aqui, ó, cálculo do máximo divisor comum. Tá? Isso aqui eu tenho 3 casos, mas também eu posso fazer de maneira direta. Seguinte, qual que é o MDC de N e M? Se o N é maior que M, ou seja, ele sempre quer que esse cara aqui, ó, seja maior do que esse, tá? Então, na esquerda, o maior e na direita, o menor, tá? A gente vai entender isso aqui. Então, se N é maior do que M, então o da esquerda é maior que o da direita, e o resto da divisão de N por M é zero, significa que M é um divisor de N. Então, se o M é divisor de N e o M é menor que o N, então o máximo divisor já é o próprio M, tá bom? Agora, essa segunda aqui, ó. Se N é menor que M, então essa segunda aqui só serve para inverter esses dois aqui, tá bom? Porque os passos mesmo legais são esses dois aqui, ó. Tá? Só que para esses dois funcionarem, ele parte do pressuposto que o lado esquerdo é sempre maior ou igual ao lado direito. Bom, então, se a gente garantir isso, não precisa desse passo aqui do meio, não. O passo do meio é só para inverter os dois. E aqui é o seguinte, então se um não é divisor do outro, então eu chamo de novo a função, recursivamente, aqui ó, passando o m, então observe que aqui, né, que é o da direita, agora passa a ser o da esquerda, né, porque se ele não conseguiu dividir, então ele não é o divisor. Então ele parte para cá. Então, se ele não é o divisor, com certeza é menor que ele. Então, ele passa a ser o maior. E o cara da direita, que antes era o M, agora é o resto da divisão de N por M. Né? Por quê? Claro, né? Se o M não é o divisor, não pode ser um número maior do que M. E não é o próprio M, porque, afinal de contas, o M não dividiu, senão ele caía no primeiro caso. Então, eu parto agora do pressuposto que é o resto da divisão, né, que está no resto da divisão entre N e M. Tá bom? Então, essa daqui é a definição de máximo divisor comum de forma recursiva. Quando a gente faz na escola, a gente fatora os números, né? Tem uma das opções é aquela, né? A gente fatora os números, pega os números que aparecem nos dois e pronto, aquilo é o máximo divisor comum. Mas essa daqui é a divisão, é a forma recursiva de achar o máximo divisor comum, tá? E a implementação dela aqui, ó, de bem diretona, ó. Se n é maior do que m, que é esse vermelho aqui, ó, tá? Esse aqui é o vermelho. E o resto da divisão de n por m é igual a zero, então é o próprio m. Agora, quem que é o azul aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui a cor azul. Esse aqui é o azul. Ó. Se o n é menor que m, então ele retorna invertendo os dois, que é aquilo que eu tinha colocado a setinha aqui. E por fim o cinza, deixa eu ver se eu acho alguma cinza aqui. E o cinza é esse último caso aqui, ó, tá? Que seria o else. Tá bom?
que é caso contrário. Então, bem direta a implementação também. Tá? Muito próximo da definição do MDC. Então, muito mais fácil de entender a implementação, né? Muito mais fácil de entender. Claro que fatorar e achar os números é bem mais fácil de entender. Mas isso daqui é bem mais fácil de implementar. Vou até mudar a palavra. É bem mais fácil de implementar. Porque você tem aqui a definição e implementa direto. Aí aqui o exemplo de uso, né? Ele lê dois números, depois calcula o MDC e não faz nada com ele, né? Porque ele não imprime, não faz nada. Então, joga fora, tá? Vamos lá. Escreva um código recursivo diferente para o MDC. Então, se vocês lembrarem, eu falei aqui ó, que esse cara só servia para inverter. Né? Então, se você chegar e fizer esse tratamento aqui antes de começar, você não precisa fazer ele no meio da implementação. Então, essa que é um caso diferente aqui, ó, tá vendo? Ele está testando se n é maior que m, eu lembro que era azul, né? Cadê o negócio da cor de novo? Sumiu o negócio da cor aqui. Ah, apareceu aqui. Aqui, ó. Esse aqui era o azul. Cadê? Ah, então se a gente fizer esse teste aqui, ó, para poder inverter o n com m, não precisa de eu fazer ele lá dentro de novo, né? Porque eles não trocam de posição mais lá, tá bom? Então tá aqui, ó. Recursividade, aplicações. Então a recursividade ela é utilizada extensivamente em vários nichos da computação. Computação gráfica, né, igual para poder fazer aqueles desenhos que a gente já viu ali, algoritmos genéticos, ordenação de elementos, esse aqui é o nosso foco da próxima aula, por isso que a gente está tendo uma aula de recursividade agora, justamente por conta desse cara aqui. Estruturação e busca de informações, então pesquisa binária, sabe? Usa bastante recursividade na definição. Algoritmos de compactação, usa demais. Isso aqui é um tópico um pouquinho mais avançado, porque tem vários algoritmos aí que levam em consideração a frequência dos números, né, do caractere que aparece, dos bytes e tudo. É um assunto bem complexo. Tanto é que a gente tem aí vários algoritmos de compactação, né? Mas tudo usa, de alguma forma, recursividade. Tá? Então, recursividade é uma coisa que é natural da computação. Só que não é para você ficar tentando fazer tudo recursivo. É quando o problema que você quer resolver, ele tem natureza recursiva. Tá bom? E aqui os exercícios para vocês fazerem. Vocês vão ver que não tem nada de muito especial aqui não, mas eu quero só dar uma pincelada aqui. Ó. Por exemplo, faça um procedimento recursivo que receba dois valores inteiros A e B e imprima o intervalo fechado entre eles. Se A for maior que B, mostrar a mensagem de erro. Então, se eu passar aqui 2 e 5, por exemplo, ele vai imprimir 2, 3, 4 e 5. Tá? Intervalo fechado. Tá bom? Então, assim, nada demais. Isso aqui não é útil. É só para ser um exemplo didático, para vocês fazerem, entenderem o processo de recursão. Tá bom? Vamos lá. Seja S um vetor de inteiros. Descreva funções recursivas para calcular o elemento máximo de S. Então, o que você vai fazer aqui? Basicamente, você vai passear no vetor, né? Então, você tem ele aqui. Você vai passear no seu vetor. E à medida que você vai andando, você sempre informa qual que é o maior que você já encontrou. Então, sei lá, 1, 3, 2, 5, 9, 0 e por aí vai, sabe? Aí você vem aqui, ó, eu tô aqui, 1. Qual que é o maior? Maior até agora, sei lá, vamos imaginar aí que o maior é menos 1 milhão, só para a gente entender. Então, o maior é menos 1 milhão, então o novo maior agora é 1. Aí chega aqui, 3. Qual que é o maior? É 1? Então agora o novo maior é 3. Aí chega aqui 2. 2 é maior que o 3? Não, então permanece o 3. Aí vem aqui, ó. 5 é maior que o 3? Não é. Então, é. Então agora o novo maior é 5. Aí aqui é a mesma coisa para o 9. Aí o novo maior agora é 9. Aí chega aqui,
Entendeu? Então é isso aqui, ó. A soma dos elementos. Então eu vou passando aqui e ao invés de passar o maior, eu passo a soma, né? Ou vou retornando, tipo no exemplo do fatorial. Então depende de como que vocês vão fazer. E a média aritmética dos elementos. Muito semelhante, né? Você só tem que ir somando, mas você tem que saber quantos são, para no final das contas você dividir. Tá bom? Esse 3 aqui que é interessante, ó. Escreva uma função recursiva para calcular o enésimo número da sequência de Fibonacci. Fibonacci, ele é o exemplo clássico da computação de algo que não deve ser feito de forma recursiva. Tá? Porque ele explode, tá bom? Ele explode. Com números relativamente pequenos, ele já não consegue fazer a conta. Tá bom? Porque ele vai expandindo, expandindo, expandindo. Para quem não lembra, Fibonacci é igual a Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Então, o n-1 também tem o n-2, né? Porque vai aqui na árvore dele. Então, esse negócio aqui explode. Tá? É bem legal para a gente ver que, às vezes, a implementação de forma recursiva pode ser bem ruim. Tá? Então, esse exemplo aqui é legal para isso. Porque ninguém, em sã consciência, implementa Fibonacci de forma recursiva, porque simplesmente não vai dar conta de fazer os cálculos com número grande, tá bom? Vamos lá, escreva uma função recursiva para determinar o número de dígitos de um inteiro n. Bem sossegado. Isso aqui é bem sossegado. Você escreve o número e vai passeando e contando. Escreva uma função recursiva que busque por um determinado elemento em um vetor de inteiros. Também tranquilo, né? Você vai andando e caçando o cara, ver se você chegou nele ou não. Então é só você ir passando sempre um ponto do vetor além daquele que você já caminhou, né? Então, ao invés de você buscar nisso aqui, você procura nesse e fala, agora começa aqui. Aí você busca nesse, agora começa aqui. E por aí vai. Bom? Isso aqui é um desafio que eu até comentei aqui, ó. Aqui, ó. Comentei aqui sobre isso aqui. Então, a busca binária é uma forma extremamente eficiente de buscar determinados elementos em um vetor. Para que a busca funcione corretamente, os elementos do vetor devem estar ordenados previamente. Por quê? Ele parte do pressuposto de que, se ele chegar num determinado ponto, ele consegue decidir se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Tá? É tipo achar uma palavra no dicionário. Tá? Achar uma palavra no dicionário é uma pesquisa binária. O que eu faço? Eu chego ali, pego, abro o dicionário na metade. Então vamos supor que eu estou procurando por gato, sei lá. Eu vou, pego o dicionário, abro ali na metade, aí eu paro na palavra M. Então, se eu paro na palavra M e sei que o dicionário está ordenado, não precisa de eu procurar do M para frente. Eu tenho que procurar do M para trás. Então, eu vou pegar a metade esquerda do dicionário. Aí eu vou lá, abro de novo, e vamos supor que eu parei no F. Sei lá, estou só chutando umas coisas aleatórias aqui. Aí eu fui e parei no F, numa palavra do F. Então eu sei que eu não preciso procurar antes do F. Porque se eu estou procurando o gato, é porque ele está entre o F e o M. Tá? Então eu vou fazendo essa coisa até que eu chegue na minha na palavra que eu quero. Então, ou ela vai estar lá ou não vai, né? Porque se você está buscando é porque você não tem certeza se o negócio está lá ou não. É que se você tivesse certeza que estava lá, você não buscava. Então, essa que é mais ou menos a ideia, tá bom? E aí vocês vão reparar que cada vez que eu faço isso, eu tenho só metade do espaço. Né? Então, antes eu tinha o dicionário inteiro. Abri na metade, se eu fui para a esquerda, eu não tenho mais o dicionário inteiro. Eu só tenho metade do dicionário. E aí depois, na hora que eu vou lá e abro no F, eu não tenho mais metade do dicionário, eu tenho um quarto do dicionário agora. Entendeu? Então eu vou diminuindo o meu espaço de busca. Na verdade, eu vou sempre partindo ele pela metade, tá? É bem legal. Então aqui, ó, pesquise a respeito da busca binária na internet. Por que ela é tão rápida? Eu já dei uma visão geral, né? O que difere de uma busca normal? Né? Você vai dar uma pesquisada, mas as respostas eu já falei, tá? Mas é interessante você dar uma lida. Implemente uma função recursiva e realize a busca binária em um vetor de números inteiros. Esse exercício aqui é bem legal. Tá? Então, os exercícios mais legais da lista
É esse 2 aqui do desafio e o 3, tá? São os caras que realmente acrescentam bastante aqui quando a gente fala de recursividade. Tranquilo? Então é isso, gente.